Vamos seguir aqui com o noticiário, pessoal, que tem muita informação ainda nessa terça-feira, que a CPMI do 8 de janeiro já aprovou ali a convocação de vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles está ali, principalmente, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, o ex-secretário, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando os ataques aconteceram. Além deles, também o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o ex-ministro-chefe de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, também foram convocados para prestar esclarecimentos na CPMI do 8 de janeiro. Essa aprovação dos requerimentos ela foi feita durante uma reunião na manhã de hoje e fazem parte do primeiro lote, então, das ações que foram tomadas pela comissão. Os deputados entraram em acordo para a aprovação de dezenas de requerimentos de uma só vez, atendendo ao pedido da oposição e também do governo. Além dos nomes ligados ao ex-presidente, os parlamentares bolsonaristas puderam aprovar requerimentos cobrando documentos também e imagens dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Entre os representantes do governo, a convocação de Mauro Cid também tem a intenção de recolocar luz ali, principalmente sobre o caso das falsificações de cartões de vacinação que foram feitas por ele de acordo com a apuração da Polícia Federal, né, que teria alcançado também o próprio Jair Bolsonaro. Nessa linha, na oposição, a linha de atuação se mantém, então, em mostrar uma suposta negligência do Poder Executivo com as ações, com os ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Está aí, então, convocações mirando muitos aliados de Jair Bolsonaro e deixando para trás muitos nomes ligados ao governo atual, ao governo do PT, né? Assim, se falava muito numa possível convocação de Flávio Dino, até agora não se tem isso. E Wilson e Graeb, quero ouvir vocês sobre essa expectativa desses nomes agora que chegam, então, nesse escopo da investigação, para que sejam ouvidos tanto Anderson Torres quanto Mauro Cid, duas peças importantes ali que estavam ao lado de Jair Bolsonaro e que, se falarem, é importante a gente lembrar isso, né, podem trazer grandes revelações. Agora, eu duvido muito, viu, Wilson? Minha aposta é de que os dois devem se manter ali no sigilo, pelo menos essa é a minha aposta, né? Deve se manter em silêncio. Vai lá, Wilson. Kenzo, eu acho que essa CPI, e aí foi justamente uma pergunta que nós fizemos aqui para o presidente do colegiado, Arthur Maia, que eu justamente ia questioná-lo sobre a questão da narrativa, né? Se essa seria uma CPI, a CPMI, melhor dizendo, de caráter governista ou não. CPI, gente, queira ou não, é instrumento de minoria, não é instrumento de maioria. E essa CPI basicamente virou um instrumento de maioria governista, né? O foco, basicamente, vai ser o foco que o governo vai dar. A aprovação dos requerimentos, neste primeiro momento, mostra que o governo federal, com um ou outro percalço, vai praticamente dominar a narrativa. Essa CPI, sinceramente, ela não vai ter utilidade nenhuma. Aí vocês me falam, Wilson, mas por que não vai ter utilidade nenhuma? Quer dizer, vai ter, né? Para parlamentar, postar bobagem no Twitter, nas redes sociais. Porque é o seguinte, os deputados basicamente vão investigar aquilo que o Supremo já está investigando, aquilo que a PF já está investigando, aquilo que a Controladoria Geral da União também já está investigando. Assim, investigar aquilo que outros órgãos já investigam, sendo que eles estão 2, 3 meses à frente, não tem utilidade nenhuma, né? E tem outro detalhe. Esses requerimentos mostram que, pelo menos nesse primeiro momento, a CPI não vai se debruçar sobre um aspecto que são as falhas do governo federal nos atos de 8 de janeiro. De novo, eu não estou dizendo que o governo federal teve a intenção ou que o Flávio Dino queria que acontecesse esse quebra-quebra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que
de novo, qualquer analista de segurança pública vai te falar a mesma coisa, né? Se houve um ato de depredação, se houve um ato criminoso, é porque o Estado falhou em algum momento. E essas falhas do Estado vão ser ignoradas nessa CPI, pelo menos de acordo com os primeiros requerimentos. E é muito curioso, Kenzo, como é que o roteirista de Brasil ele não para de surpreender, né? Esse foi um verdadeiro... Como é que a juventude fala, gente? É duplo twist, sabe? Acho que a juventude fala isso. Isso foi uma virada, né, dentro do que a oposição queria, que ninguém imaginava isso há 2 meses, sabe? Quando o deputado André Fernandes apresentou o requerimento de investigação da CPMI, imaginava-se naquele momento que ele teria a condição, que a oposição teria a condição de criar um constrangimento ao governo federal. Não só não conseguiu, como o governo federal conseguiu mudar essa narrativa a ponto de que, sim, quem vai entrar na roda vai ser o próprio Jair Bolsonaro e seus aliados. E o governo federal mostrando a sua força, e os aliados do governo federal mostrando a sua força, dominando a CPI, indicando que o caminho vai ser basicamente para criminalizar os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também para refazer um trabalho que já está sendo feito por outros órgãos. Assim, em resumo, Kenzo, essa CPI, nesse primeiro momento, ela se mostra, primeiro, inútil e, segundo, basicamente o mais do mesmo com o nosso dinheiro. Graeb, eu quero te ouvir porque a oposição pediu muito, né, essa CPI, e agora, diante de uma maioria pró-governo ali no comando dessa CPI, dessa CPMI, e agora com essas primeiras indicações, então, de que prestem depoimentos, principalmente os aliados de Jair Bolsonaro, pode ter sido um grande tiro no pé, né? Nesse momento, é um tiro no pé. É escandaloso, né? Escandaloso que o requerimento de convocação do G. Dias, né? O general que foi pego lá pela CNN, vagando pelos corredores do Planalto no 8 de janeiro, daí depois indicando gentilmente o caminho da escada para os caras que estavam invadindo o prédio e tudo mais. É uma maluquice que o requerimento de convocação desse personagem não tenha sido aprovado, porque a oposição perdeu completamente a influência, o controle da CPI, né? Da CPMI. Vamos lembrar que veio à tona muito recentemente que não só o G. Dias estava ali vagando que nem um fantasma pelo Planalto naquele dia, como ele ainda arrancou informações dos relatórios oficiais. Ele tirou dos relatórios oficiais a informação de que ele tinha sido avisado por 3 dias de que alguma coisa muito grave estava se preparando para acontecer, de que tinha gente indo para Brasília e que a intenção dessas pessoas era invadir prédios públicos, era causar confusão. O que o G. Dias fez? Foi lá e tirou dos relatórios os dados que mostravam que ele, sim, sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Ele fraudou documentação pública, gente. Ele procurou esconder a sua própria falha. Ele tinha sido avisado pela ABIN que tinha alguma coisa acontecendo. Volto a dizer, é um escândalo que no primeiro momento ele tenha conseguido escapar incólume de uma convocação. Não estou querendo dizer com isso, assim como não foi o que o Wilson quis dizer também, que a culpa pelo 8 de janeiro é do governo PT, que estava há 8 dias lá no... Eu já disse isso várias vezes, eu não vou mudar o meu discurso. O 8 de janeiro foi gestado ao longo de 4 anos, de governo Bolsonaro. Foi gestado por causa dos discursos que o Bolsonaro fez e que, enfim, de diversas maneiras conduziram a essa ideia de que não se devia aceitar o resultado da eleição, certo? Mas tem um elemento de responsabilidade de quem estava ali
na guarita, na hora que o bafafá aconteceu, certo? Tinha alguém lá na guarda naquele momento, e essas pessoas também têm algum grau de responsabilidade pela depredação, pela invasão, pelo quebra-quebra, certo? Essa responsabilidade precisa ser apurada como as outras. Não estou igualando as coisas, mas também é responsabilidade. E o G. Dias não só mostrou que não fez nada, mas ainda procurou ocultar os seus passos, ocultar suas burradas, ocultar os seus erros. Era justo que ele tivesse junto com os outros caras que parecem ter alguma sujeira nas mãos, Anderson Torres, né, Coronel Cid e etc. Era justo que ele tivesse lá, junto com esses outros caras, para explicar tudo que levou ao 8 de janeiro e tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Então, assim, foi um tombaço, foi um tiro no pé mesmo que a oposição deu, né? Porque nem o mais básico, que era convocar o cara que hoje nós sabemos fraudou documento público, conseguiu. Então, fracasso, fiasco total da oposição nesse caso. Kenzo, e só para rememorar um pouquinho a memória do nosso espectador, você que faz parte do nosso chat, o chat mais inteligente, mais perspicaz desse país, eu lembro da CPI da Covid, que a oposição ali comandada ali com o Girão, com o Heinz, com o Marcos Rogério, tentaram de todo, a oposição tentou de toda forma emplacar alguns requerimentos de convocação e perderam em todos, né? E aí durante 6 meses ficou lá, né, o Girão falando da Hemp Care, né? E ficou basicamente só no discurso, né? Tentaram convocar governadores para explicar a questão do desvio de recursos para a compra de respiradores e ficou ali, né? Só no discurso, né? Essa tática que nós vimos hoje não é novidade, mas é como bem disse o Graeb, parece que a oposição não despertou, não entendeu como é que a coisa funciona ali naquele Congresso. E olha, Wilson, você estava falando que era um duplo twist, né? O Carlos Alexandre falou aqui, não é duplo twist, não, plot twist. Plot twist. Plot twist, tá. Obrigado, gente. Ó, obrigado. Anota aí no caderninho, Deixa aqui o no Wilson bloco. não esquece, porque Duplo senão você twist vai passar de da old. nossa época. Esse é muito novo, gente, pelo amor de Deus. Plot twist, tá aí, galera, uma virada no roteiro, foi o que disse aqui o Carlos Alexandre. Obrigado, Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, inclusive, foi um dos maiores cantores, né, da música popular brasileira, né, durante os anos 70, tem grandes... Não sei se o seu pai fez a sua homenagem, mas o Carlos Alexandre tem umas grandes músicas, né, tipo Ciganinha, né, enfim. Não é do meu tempo, Wilson, não posso nem comentar. Nossa, meu pai tinha bar, então eu lembro dessas coisas.